Bom, mas estava a dizer que tem sido um privilégio aprender de Deus. E quando eu digo tem sido um privilégio, porque estamos a continuar na série de mensagens que fala sobre os encontros que Jesus Cristo teve, portanto, durante o período em que ele esteve, em que nos visitou, em que viveu, portanto, na Terra, e nós temos aprendido, eu tenho aprendido bastante, e penso que a Igreja tem aprendido bastante com estes encontros, portanto, que Jesus teve. Nós na semana passada falamos sobre o encontro que Jesus teve com Nicodemos, não é? E foi, portanto, um encontro muito importante, porque nos falou, aprendemos sobre a importância do novo nascimento, sobre o que é que significa o batismo, portanto, e foi uma mensagem que eu reputo como impactante. Nós hoje vamos continuar nesta senda de encontros e vamos falar da mulher samaritana. Okay? Este é o momento em que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. É daqui que sai, deste encontro, que sai aquela expressão: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E como nós já tivemos a oportunidade de pregar na igreja sobre esse tema, portanto, eu não vou seguir esse caminho, não vou seguir, portanto, o caminho dos adoradores. Portanto, vamos entrar um pouco mais na mulher samaritana, no tipo de vida que esta mulher teria, do que significou este encontro que ela teve com Jesus, de que maneira é que este encontro mudou, portanto, a vida dela. Mas vamos ler as passagens. Se os irmãos tiverem as vossas Bíblias e puderem abrir em João 4, João capítulo 4, eu vou ler o texto para os irmãos. E diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava, mas eram os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante que o apóstolo João escreveu aqui neste verso, no verso 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. O que é, na realidade, verdade, tendo em conta que judeus e samaritanos não se davam. Era algo muito raro acontecer que um judeu que quisesse ir para a Galileia atravessasse Samaria. Portanto, o caminho que normalmente o judeu faria seria descer até Jericó e depois contornar Samaria e ir pelas margens do Rio Jordão, e então tornava a subir. Portanto, quando a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria, portanto, é porque ele tinha um objetivo e existia algo ali que o obrigava a passar por Samaria. Então, o que era esse algo que o obrigava? Era este encontro com a mulher samaritana. Portanto, era-lhe obrigatório passar por Samaria, porque se ele passasse, se fizesse o caminho pelo Vale do Jordão, ele não iria encontrar, portanto, com esta mulher samaritana, porque ela provavelmente não iria, portanto, estar em território, portanto, dos judeus. Portanto, se Jesus queria ter encontro com esta mulher, era necessário passar por Samaria. Amém, irmãos? Portanto, começando por este verso. Agora, eu pergunto-me assim, mas porquê que era tão importante assim que Jesus Cristo tivesse ter um encontro com aquela mulher? Eu lembro-me, Jesus fez isto 500 vezes. Quando nós pregamos sobre o endemoniado gadareno, nós sabíamos, e Jesus sabia, nós não sabíamos, mas Jesus sabia que a sua deslocação àquela terra iria significar a rejeição de todo aquele povo. Mas ele não deixou de ir. Ele foi àquela terra porque era importante, para Jesus era importante, que aquele homem, aquela pessoa cheia de demónios, portanto, pudesse ser liberta. Aquele homem que imediatamente quis seguir Jesus, que depois de ter sido liberto, estava vestidinho, todo aprumadinho, que quis seguir Jesus, e que Jesus disse para ele ficar naquela zona e que, portanto, anunciasse as boas coisas que Deus tinha feito na vida dele. Portanto, Deus tinha um plano. E o que é interessante é que Jesus, ainda que estivesse muitas vezes seguido de multidões, Jesus não parava o seu ministério, não deixava de ser o Deus amoroso que era, quando o interveniente da sua graça fosse apenas uma pessoa. Amém, irmão? É muito importante que nós percebamos isto, nem que fosse por uma pessoa. E nós conhecemos isto desde o início, desde o primeiro encontro que Deus teve com Abraão, relativamente a Sodoma e a Gomorra. Nem que houvesse apenas um justo, ele pouparia a cidade. Portanto, Deus preocupa-se com cada pessoa individualmente. E Jesus diz: era-lhe importante passar por Samaria, porque ele queria ter este encontro com esta mulher samaritana. Diz então, no versículo 5, continuando a leitura: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Portanto, Jacó tinha comprado, portanto, esta herdade, tinha dado a José, e está
monte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase, portanto, a hora sexta. É interessante aqui, nós sabemos que Jacó fez vários furos. Okay? E aqui estava um dos furos que Jacó tinha construído. Portanto, e o que é interessante também perceber aqui é que Jesus estava cansado da sua viagem. Portanto, ele, como homem que ele era, portanto, na sua condição humana, portanto, Jesus Cristo também sentia cansaço, sentia fome, sentia todas as mesmas vicissitudes que nós sentimos. E ele estava cansado. E diz aqui que a hora sexta, não sabemos se é a hora sexta dos romanos, se é a hora sexta dos judeus. E isto é importante perceber, porque se fosse a hora sexta dos judeus, era meio-dia. Se fosse a hora sexta dos romanos, seriam 4 horas da tarde. Portanto, há aqui os historiadores discutem qual seria a hora correta. Portanto, se fosse a hora dos romanos às 6 horas, era a hora correta para ir ao poço buscar água, porque era à tardinha, estava mais fresco, portanto não fazia tanto calor, ok? Mas, sendo esta mulher samaritana, conforme nós vamos ver, a mulher que aparentava ser, provavelmente faria mais sentido para ela ir à hora do almoço, porque não estaria lá ninguém. E se calhar por isso, portanto, Jesus Cristo se quis encontrar com ela junto ao poço. Para mim, o facto de os discípulos terem ido comprar comida é porque estava próximo da hora de uma refeição. Portanto, tudo indica que seria, portanto, esta hora sexta fosse, portanto, o meio-dia. Isto é apenas um detalhe que serve como cultura geral bíblica para os irmãos. Portanto, e diz que veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E João diz: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Para além de um homem judeu estar a falar com uma mulher, já era de si próprio, sozinhos, já era algo, portanto, não era muito comum. Sendo esta mulher uma mulher samaritana, portanto, pior ainda. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Portanto, Jesus pediu água à senhora. E ela respondeu: como é que tu, sendo judeus, tens essa ousadia de me pedir água a mim? E ele disse: se tu soubesses com quem estás a falar, eras tu que me pedias água a mim, e eu te daria água, não é? E que nunca mais terias sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde é que tu tens essa água viva? A água viva seria água corrente, ok? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Eu já vou voltar a esta pergunta. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus podia ter dito: claro que sou maior que Jacó, fui eu que o gerei, fui eu que o formei, não é? Claro que eu sou maior que Jacó. Mas Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Repare bem, a água que nós tomamos de Jesus não é apenas água. Essa água transforma-se em quê? Numa fonte. Para que ela possa ser permanente, não é? Se a água não for uma água de fonte, de nascente, se ela estiver em lago, ela pode secar. Se ela for de rio, será correr. Se ela for de fonte, ela é de nascente, ela nasce dentro, portanto, de cada um. Por isso o Senhor diz, portanto, ela será uma fonte, ok? Uma fonte que corre, que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água. Dá-me essa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher não estava a mentir. Disse a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus disse: mulher, crendo que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a nossa adoração vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, venha. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou. Este Cristo
estavam à espera. Jesus afirma: eu o sou, eu que falo contigo. Bom, entretanto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou porquê estás a falar com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens da cidade onde ela estava: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é isto Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: será que alguém lhe trouxe alguma coisa de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida, aquilo do que eu me alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está a dizer: é disso que eu me alimento. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é realizar, portanto, a sua obra. Não dizem vocês que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que se ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque isto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhais, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tens feito. E depois de ter com os samaritanos, rogaram que ficasse com eles. E ali ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E aqui eles diziam já à mulher: já não é pelo teu dito, já não é por aquilo que tu dizes que nós acreditamos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, irmãos, eu tive cuidado de ler aqui o texto com alguma profundidade, para todas as passagens, portanto, que eu li pudessem ficar, portanto, na nossa mente. Mas o discurso, esta história começa com Jesus a pedir à mulher samaritana para lhe dar água. Dá-me água. E naturalmente que eu este pedido de dar água, a mulher, conforme nós vimos, ela estranha: porque estás a falar comigo, não é? E Jesus disse: moço, se tu soubesse que quem fala contigo eras tu que me pedias água. E ela responde: mas, quer dizer, por acaso és tu maior que o nosso pai? És tu maior que Jacó? Lembremos que Jacó é uma personagem muito importante na história de Israel. Portanto, é através de Jacó que vem o nome de Israel. Okay? Jacó primeiro chamava-se Jacó, depois Deus mudou-lhe o nome para Israel, e é de Jacó que vem, portanto, o nome de Israel. Era um patriarca, portanto, muito importante para os judeus. Para que aquele poço tinha um significado quase religioso. Aquele poço era o voltar, portanto, ao passado, ou era trazer o passado, trazer os patriarcas, trazer a fé, trazer a formação do povo até ao tempo presente. A água era muito importante, sem dúvida, mas aquele poço, o poço que continha água, era de veras importante, porque era um símbolo religioso para aquele povo. Aquele era o poço que o patriarca, que o pai deles tinha escavado. Portanto, aquele poço revestia-se de uma importância muito grande. Pois, nós falamos disto, mas isto é quase... eles não adoravam o poço, mas esta sua reverência ao poço, não é? Reverência àquela água, quase que roçava, diríamos nós, alguma, portanto, idolatria. És tu maior do que Jacó, que fez o nosso poço? Claro que Jesus é maior, foi ele, portanto, que gerou Jacó. Bom, mas levanta-se aqui uma conversa entre estes dois, mas Jesus tinha um objetivo muito claro. E Jesus interrompe esta conversa dizendo: ok, vai lá chamar o teu marido. Não é? Jesus sabia claramente que esta senhora não tinha marido. Mas Jesus diz: vai chamar o teu marido. Aqui, claramente, há uma mudança de foco. Esta senhora que estava a argumentar: será no Monte Gerizim que se adora? Será em Jerusalém que se adora? Eu já percebi que tu és um profeta. Eu já percebi que... Mas, quer dizer... não é? Era uma argumentação que não estava a cumprir com os objetivos que Jesus Cristo tinha para aquela mulher. E então Jesus interrompe a conversa e diz: olha, vai lá chamar o teu marido. Okay? E ela diz: não tenho marido. Bom, mas Jesus afirma: vai chamar o teu marido. E ela diz: não tenho marido. Pois é verdade, já tiveste 5, e aquele que tu tens neste momento não é teu marido. Bom, ela estaria com alguém. Aquele que tens, ou aquela pessoa com quem tu estás, não é o teu marido. Naturalmente que isto quebrou completamente, portanto, o paradigma mental desta mulher. Que se passa, que homem é este que conhece a minha história de vida? Já tiveste 5 maridos. Agora, eu quero-me
centrar aqui um pouco nesta mulher e nos seus maridos. Vamos dissertar, vamos conversar um pouco sobre isto. Okay? Há coisas que nós não podemos inferir aqui. Nós não podemos tirar a conclusão de que esta mulher era adulta. O facto de ela ter tido 5 maridos não significa que ela fosse adulta. Nem significa sequer que ela fosse uma mulher de má vida. Okay? Ouçam, eu estava a pensar nisto e eu pensei, ok, esta mulher casou com sonhos. Esta mulher casou com sonhos. Qual é a mulher que casa? Qual é a jovem que está prestes a contrair matrimónio, okay? Que não está a sonhar? Esta mulher, tal como todas as mulheres, casou para a vida inteira. O seu desejo era encontrar um marido, era ser fiel a esse marido, que esse marido fosse fiel a ela, que eles pudessem fazer uma vida juntos, que ela pudesse ter filhos, que ela pudesse cuidar dos filhos do seu marido, okay? E pudesse tomar conta da casa, e que a sua glória fosse o mérito do marido, e que os vizinhos e toda a sociedade depositava naquela mulher por ser tão boa dona de casa, tão boa mãe. Este era o sonho desta mulher, como provavelmente qualquer mulher que casa e que vai iniciar, portanto, a sua vida. Ora bem, ela contraiu o seu primeiro casamento, eu não sei que idade é que ela tinha. E a Bíblia não nos diz, okay, o que aconteceu, porque o seu primeiro casamento acabou. Nós não sabemos. A Bíblia não diz. Mas nós podemos pensar, eu posso pensar, será que esta senhora não podia ter filhos, por exemplo? E tendo um homem casado com uma mulher, por uma razão qualquer, não podia ter filhos, se estava a transformar na vergonha do marido, porque, enfim, eu casei para ter filhos, queremos ter filhos, portanto, se esta mulher não tem filhos, ok, não é? Então isto pode significar para o homem, eventualmente, uma vergonha. Eu não sei, mas eu estou a especular. E provavelmente então aqui se rompe, porque na lei de Moisés não era preciso muito para que o homem pudesse divorciar de uma mulher. Não tens filhos, toma lá a carta de divórcio, vai estar a tua vida. Okay? E começa o sofrimento desta mulher. Okay? A primeira rejeição. Okay? Naturalmente, sendo ainda jovem, estando ainda muito próximo do seu tempo, portanto, de matrimónio, okay? Provavelmente seria uma mulher bonita, não sei, quero acreditar que sim, todas as mulheres são bonitas, aliás, não existem mulheres feias, segundo tenho ouvido dizer, certo? Mal maquiado, mal vestido. Exatamente, vi no outro dia que não existem mulheres feias. Podem estar mal vestidas ou mal maquiadas, mas todas as mulheres, portanto, são bonitas. Esta mulher provavelmente seria bonita, seria relativamente jovem, okay? E um outro homem qualquer pensando, bom, esta rapariga está aqui disponível, está livre, não é? Divorciada, mas é uma mulher bonita e pensa, se calhar, ok, não podia ter filhos, se calhar o problema era dele. Não é? Se calhar o problema era dele. Bom, mas eu de certeza que posso ter filhos, não é? E então entra na aventura, esta mulher fica super feliz porque, ok, vai poder retomar novamente a sua vida, deixa de ser uma pessoa rejeitada, volta a contrair efetivamente matrimónio e pensa que desta vez é que as coisas vão funcionar, tudo vai correr muito bem, inicia um novo matrimónio, mas na realidade, por alguma razão, eu não vou dizer que não podia ter filhos, porque eu não sei, não é? Mas imaginemos que este marido morre. Imaginem que morreu. Okay? Estamos no tempo dos romanos, há uma invasão, há uma rebelião, há uma circunstância qualquer e este jovem morreu simplesmente e ela ficou viúva. E ficou viúva, mas não ficou feia. Continua a ser uma mulher bonita, continua a estar livre, só que neste momento é viúva. E sendo viúva, está livre, está completamente liberta outra vez. E que sendo bonita, há um outro homem que olha para esta mulher e metam isto na cabeça, irmãos. Esta mulher, divorciada e viúva, é uma mulher debaixo de muitas necessidades. Eu não estou a falar de necessidades biológicas. Estou a falar numa sociedade em que, sendo viúvo, sendo divorciado, sendo órfão, é uma circunstância muito difícil, porque é uma sociedade muito patriarcal, é uma sociedade gerida por homens, em que são os homens que mandam, portanto, em que as mulheres não tinham grandes alternativas quando estavam numa circunstância desta. Era um sofrimento muito grande, viviam de caridade, tinham que ser autossuficientes, ok, portanto, era uma situação eventualmente difícil. Mas temos aqui um segundo marido e entra um terceiro marido, portanto, em cena. Este terceiro marido vem com sonhos e com expectativas de efetivamente a vida com ele ser efetivamente diferente. Então vem ele agora a descobrir que na realidade ela é que é estéril, não é ele. Porque o anterior morreu e o primeiro, portanto, sabia, mas o terceiro não sabe nada do primeiro. E lá vai esta rapariga, mais uma vez, rejeitada. Segunda carta de divórcio e uma vez viúva. Ok? E então ela está disponível para o seu quarto casamento. Eu não sei quantos anos passaram. Eu não sei quantos anos passaram.
Mas imagino que esta mulher está num sofrimento tremendo, sozinha, viúva, 2 vezes divorciada, okay? E começa a crescer sobre ela uma carência muito grande. Irmãos, quando eu estou a contar esta história que eu estou a inventar, okay? Eu estou a inventá-la com o conhecimento perfeito e absoluto daquilo que acontece hoje no gabinete de um psicólogo, okay? Em que o psicólogo está a falar com uma rapariga, okay? Que está a dizer: doutor, eu não sei o que é que acontece na minha vida, eu não sei porque é que a minha vida é assim, eu já tive um casamento, já tive um segundo casamento, já tive um terceiro casamento, o primeiro homem batia, no segundo tapeado, o terceiro pôs-me fora de casa, o quarto fez isto, o quinto fez aquilo, e eu não percebo porque é que eu volto sempre para o mesmo homem. E o psiquiatra olha e vê um padrão e diz: porque é que esta mulher procura sempre, ou os homens que atraem à sua vida, são homens que todos eles têm este tipo de comportamento. Eu não estou a dizer que esta mulher era vítima de abuso, mas apetece-me pensar que o seu quarto marido era um usurpador. Porque o primeiro casou com as boas intenções, okay? Percebeu que não podia ter filhos e deixou. Okay? O segundo pensou que o problema seria do homem, mas acabou por morrer, portanto, na guerra. Okay? O terceiro pensou que o problema da senhora não poder ter filhos fosse do homem, então tentou a sua sorte. Okay? Mas o quarto chegou à conclusão que aquilo seria uma presa fácil. Okay? E olhou para aquela mulher: isto é uma presa fácil. Okay? Já nós não sabemos que idade é que tinha este homem, não sabemos qual é o seu historial de vida, mas chega a uma altura em que o sofrimento de uma pessoa transforma essa pessoa numa presa fácil, torna essa pessoa vulnerável, torna essa pessoa facilmente manipulável. Mas a necessidade desta mulher encontrar amor, a necessidade que esta mulher tinha de encontrar integração, de ser aceita, continuava lá, e de uma forma ainda mais tremenda do que no início. E assim aparece um quarto marido, e depois aparece um quinto marido, e com todas elas, reparem bem, ela teve cuidado de se casar. Okay? Porque o Senhor disse: tiveste 5. Portanto, o Senhor disse: tiveste 5 maridos, é porque ela teve os 5 maridos. Ela casou com os 5 homens. Portanto, ela não estava à procura de uma aventura, provavelmente. Mas nada tinha corrido bem. E este sexto que tu tens, este não é teu marido. Algo deveria ter feito nesta mulher ou neste homem que fizesse com que a sua relação, okay, não fosse uma relação matrimonial. Mas quando eu olho para a vida deste homem, porque eu não o vejo, irmãos, porquê que eu penso nisto? Primeiro porque assim, Jesus Cristo é um Deus de amor. Ele não veio para julgar o mundo, nem para condenar o mundo, ele veio para o salvar. Eu não vejo no discurso de Jesus Cristo com esta mulher uma qualquer condenação. Eu não vejo Jesus Cristo a dizer: vai, não peques mais, como ele disse para a mulher adulta. Nós não temos esta expressão em Jesus: vai, não peques mais. Eu acredito que Jesus queria dizer, ter encontro com esta mulher, porque esta mulher simboliza para muitos de nós, nos dias de hoje, aquelas mulheres que estão em sofrimento, que estão debaixo de uma grande dependência. Eu classifico esta mulher como iguais a muitos homens e mulheres que vivem nos dias de hoje, que são pessoas sem propósito. Pessoas que não têm um propósito na vida. E hoje, se eu não tenho um propósito na vida, porquê? Realmente o mais normal é as pessoas não terem propósito na vida, mas a graça de Deus é de tal forma que até as pessoas sem propósito conseguem viver uma vida mais ou menos bem. Porque a coisa corre-nos bem, casaram, aquilo funcionou bem, nada das coisas que nos aconteceram estavam debaixo de plano, simplesmente a vida foi acontecendo e foi sendo bom. Deus é misericordioso. As pessoas foram tendo vidas boas. As pessoas disseram: nunca planeei isto, mas realmente a vida correu bem. Arranjei este emprego, no emprego correu bem, no emprego fui promovido, encontrei esta mulher, casei. Nada daquilo que aconteceu na vida daquela pessoa foi um plano. Mas como Deus é bom, até para os descrentes permitiu que a vida funcionasse bem, que as pessoas estivessem bem e tivessem obtido coisas boas na sua vida, mesmo que não tivessem feito nenhum planos específicos para elas. Okay? Mas acabaram por ter as suas coisas. Bom, mas quando as coisas correm mal, quando por uma razão qualquer entramos numa espiral descendente, numa espiral decadente, e não tendo plano, não tendo um objetivo de vida, e o objetivo de vida desta mulher era encontrar um homem que tomasse conta dela, o seu objetivo passou a ser aquele homem. Passou a ser um homem que eventualmente pudesse tomar conta dela. Mas esta mulher entrou, portanto, numa dependência. Esta mulher era dependente de sustento, era dependente de amor, era carente em todas as suas circunstâncias, e ela acreditava que era nos homens, que era no seu marido, que ela iria encontrar a solução para a sua vida. Por isso ela buscava estes maridos. Por isso ela não buscava encontros fortuitos com homens.
Mas ela queria ter um marido para a vida inteira. Portanto, ela estava nesta dependência. Agora, reparem bem. Jesus disse, se continuares a beber deste poço, qual poço? Se continuares a beber do poço da tua dependência, okay, continuarás eternamente a ter sede. Amém, irmãos? Nós temos aqui um paralelismo tremendo entre o poço de Jacó, entre o poço do Antigo Testamento, entre o poço da Antiga Aliança, entre o poço das coisas que são naturais, porque se eu beber água, ela sacia-me, mas daqui a um tempo eu novamente tenho sede. Okay? E o Senhor Jesus está a dizer a esta mulher, se continuares a beber desta água, vais continuar a ter sede. É o mesmo que o Senhor Jesus tivesse dito, se continuas a buscar consolo, se continuas a buscar amor, se continuas à procura de consolo, se continuas à procura do que quer que seja para a tua vida de bom, nestas relações, nestes desenvolvimentos, voltarás sempre a ter sede. Amém, irmãos? O Senhor está a falar do mundo e das coisas do mundo. O Senhor está a falar de todas aquelas pessoas que procuram encontrar algo na sua vida na oferta do mundo. Irmãos, acontece aqui uma coisa interessante que eu quero realçar, que é esta mulher, depois desta conversa com o Senhor, ela faz uma coisa, ela larga o cântaro. Ela larga o cântaro e vai à cidade, vai onde estão as pessoas, à procura de anunciar aquilo que estava a acontecer na vida dela. Ora, o cântaro é muito importante para levar água. Se eu não tenho cântaro, eu não posso levar a água. Se a água fala daquilo que o mundo está a oferecer, da sua dependência relativamente à necessidade de aceitação por parte do homem, se a água fala disso, o cântaro fala do vaso onde a água é transportada. E quando esta mulher larga o cântaro, é como se ela estivesse a dizer, ou como se a palavra nos estivesse a dizer, entra aqui o seu processo de conversão. Em que ela diz, eu não quero mais esta água, e eu próprio não quero ser o vaso, não quero ser o depósito onde esta água é carregada. Então ela deixa o cântaro e ela inicia um processo de nova vida. Esta mulher torna-se numa evangelista, na primeira mulher a anunciar o Evangelho de Samaria. E nós muitas vezes não temos noção disto. Nós pensamos, irmãos, e eu também, o Senhor me perdoa, porque nós pensamos que Jesus escolheu 12 discípulos e que os transformou em apóstolos. E está ali. Cada um daqueles a quem Jesus tocou, cada um daqueles a quem Jesus transformou a vida, tornou-se num discípulo de Jesus. E nem todos o seguiram. Porque Jesus não queria que eles o seguissem. Jesus não queria que eles saíssem da circunstância onde estavam e que fossem com Ele, porque Jesus precisava deles aonde? No sítio onde Eles estavam, para anunciar as maravilhas de Deus no sítio onde Eles estavam. Jesus precisava de pessoas, de vasos quebrados, de vasos imperfeitos, para nesses vasos Ele colocar a água que uma vez bebida nunca mais dá sede. Esta mulher largou o cântaro da sua vida, largou o cântaro da sua dependência, e uma mulher que vivia escondida, uma mulher que tinha vergonha por causa da sua circunstância, uma mulher que era continuamente julgada, uma mulher que continuamente apontava o dedo, de repente transforma-se numa mulher ousada e vai pela cidade, expõe-se fazendo o quê? Anunciando Jesus, anunciando o Messias, anunciando o reino de Deus. Amém, irmãos? Ela estava a experimentar a água que nunca mais dá sede. Amém, irmãos? É interessante que os discípulos aparecem. Quando a mulher vai e sai, os discípulos chegam. E os discípulos vêm então com a comida, não é? E eles chegam a Jesus e dizem: come. Porque é suposto, Jesus estava cansado, Jesus tinha sede e Jesus tinha fome, por isso os mandou ir comprar a comida. Mas Jesus disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, ainda não conhecem, iriam conhecê-lo. E é importante que nós percebamos isto também. Aquela mulher não só comeu, não só bebeu a água espiritual que Jesus Cristo
estava a dar e se deixou das suas dependências de buscar satisfação no mundo, como ela própria começou a comer a carne, começou a comer o pão, o alimento do qual Jesus Cristo se alimentava. E Jesus Cristo diz: o meu alimento é o quê? É fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Esta mulher não só se alimentou da água, não é? Que não dá sede nunca mais, como ela própria se estava a alimentar do mesmo alimento que alimentava Jesus, que era o quê? Fazer a vontade de Deus. A grande comissão que foi dada a Jesus Cristo, okay? Que Jesus Cristo passou para os seus discípulos e apóstolos, estava esta mulher a iniciar, a fazer o quê? Fazendo o mesmo trabalho que João Batista fez, anunciando o reino de Deus. Amém? Anunciando o Messias que tinha acabado de vir. Porque eles acreditavam primeiro naquilo que a mulher dizia e depois porque Jesus, ele mesmo ficou lá 2 dias confirmando que ele era o Messias. Portanto, esta mulher começou a fazer exatamente aquilo que era suposto que todos nós façamos. E que era um mandamento que Jesus Cristo dava a todos aqueles que se tinham convertido, a todos aqueles que tinham tido um encontro com Jesus, para anunciarem aquilo que Deus estava a fazer na vida deles. Então o Senhor diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus, completar a sua obra, terminar, portanto, a sua obra. Era aquilo que Jesus Cristo estava a fazer e era aquilo que aquela mulher, portanto, estava a fazer também. Irmãos, não é muito diferente dos tempos que Jesus Cristo estava a viver naquela altura do que nós vivemos agora. Jesus Cristo faz uma afirmação: vocês dizem que daqui a 4 dias é quando a colheita está pronta. Mas Jesus diz: olhem à vossa volta, os campos estão prontos para a ceifa. Os campos estão prontos para a ceifa. E aquela mulher teve um encontro com Jesus e começou a fazer o quê? Começou a trabalhar na ceifa. Amém? E hoje, irmãos, nós vivemos exatamente o mesmo tempo. Vivemos exatamente os mesmos dias. E aquilo que o Senhor disse àquela mulher e aquilo que o Senhor disse aos discípulos era que o tempo estava pronto para a colheita. E nós hoje também temos o tempo pronto para a colheita. Portanto, irmãos, a mensagem muito profunda que nós encontramos na mulher samaritana, e nós podíamos falar sobre a adoração, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, é verdade, mas na realidade nós podemos seguir aqui 2 caminhos, foi o que seguimos. Ter um encontro com Jesus significa alimentar-nos do Pai, significa fazer a vontade dele, comer a comida que Ele nos deu para comer, que é o quê? Completar a sua obra. Irmãos, estamos nós, estará a igreja a comer deste alimento que Jesus tinha para comer? Estará a igreja a completar a obra? Estará a igreja a fazer a vontade do Pai, a fazer aquilo para que foi chamado? Eu não vou responder, não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas compete-nos a nós olhar para nós próprios e dizer: será que eu estou a anunciar o Evangelho? Será que eu estou a pregar a palavra? Será que eu estou a fazer aquilo para que fui chamado? Porque isso é comer, isso é alimentar-me. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, significa que nós temos que nos alimentar dele, significa fazer a sua vontade. Nós não podemos dizer que nos alimentamos de Deus, que nos alimentamos de Jesus, não fazendo a sua vontade. Amém? Esta mulher descobriu uma outra coisa muito importante, que ao beber a água que nunca mais dá sede, significou que ela nunca mais precisou de encontrar conforto nos esquemas do mundo. Nunca mais precisou de encontrar conforto na oferta do mundo. Porque uma vez tendo encontrado Jesus, ela estava completamente livre de todas as dependências. Pois, irmãos, nós aceitamos bem que uma pessoa que está dependente quando está dependente da droga ou quando está dependente do álcool. Quer dizer, portanto, é uma dependência, é uma doença que a pessoa tem. Mas somos muito críticos às outras dependências emocionais. As pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão com, enfim, com este tipo, portanto, de dependência de homens, pessoas que são maltratadas e continuamente voltam para as pessoas que os maltratam. Porquê? Porque olham para si, a sua autoestima está tão baixa que acham que por si próprios não conseguem se integrar no mundo. E então têm este pensamento: eu dali levo porrada, mas também como. E então a sua necessidade de se alimentarem de algo que acham que não conseguem de outra forma, faz que continuamente estejam-se a alimentar de algo que é viciante. Eu acredito que a vida desta mulher estava debaixo deste tipo de dependência. Alguma coisa a fazia continuamente voltar para maridos depois de ter sido divorciada. 5 vezes ela esteve casada. Esta mulher tinha uma dependência que não conseguia saciar, que não conseguia encontrar. Mas em Jesus Cristo ela encontrou libertação.
E eu não sei, irmãos, quem vai ouvir esta mensagem, não sei onde é que estando a gravar, a quem é que ela vai tocar, não sei quantas pessoas estão em circunstâncias destas por este mundo fora, que visitam psicólogos, que visitam médicos e clínicos, que têm a sua vida na dependência de outros, pessoas que são maltratadas, pessoas que são abusadas e que não conseguem encontrar libertação para si próprias. Essas pessoas têm que saber que em Jesus Cristo elas podem encontrar liberdade para a sua vida. Agora, irmãos, nós que já encontramos essa liberdade, somos chamados a comer esta comida que Jesus Cristo comia, que era o que? Fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele não é só obedecê-lo, não é só ser obediente, é ser obediente, sim, sendo cada um de nós um evangelista, sendo cada um de nós um que anuncia as coisas que Deus fez na nossa vida, as transformações que Ele fez na nossa vida. Se algo mudou na nossa vida por causa de Deus, então nós somos chamados a dar testemunho disso, portanto, na vida daquelas pessoas com quem nos relacionamos. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vamos terminar a nossa mensagem de hoje, ficando com este pensamento na cabeça. Eu gostava que os irmãos verdadeiramente ficassem com uma ideia diferente, portanto, desta mulher samaritana, e que ela possa, na nossa mente, representar todas aquelas pessoas que estão em alguma dependência emocional. E que se nós, no nosso dia-a-dia, uma vez encontrarmos uma pessoa nestas circunstâncias, lhe possamos contar a história da mulher samaritana. Podemos assentar com ela e dizer: olha, deixa-me contar esta história. Havia uma mulher nestas condições, ela teve 5 maridos. Por que razão teve, eu não sei. Mas o que é um facto é que ela continuamente estava nesta relação repetida. Okay? Isto pode ser um exemplo de muitas pessoas, de muitas mulheres que hoje, portanto, têm circunstâncias como esta. E que nós podemos ter uma palavra de libertação. Um encontro com Jesus pode significar a libertação de todas as dependências. Amém, irmãos? Vamos então baixar as nossas cabeças e vamos orar por estas pessoas. Vamos orar por estas pessoas que estão nesta dependência também, enquanto terminamos o nosso culto. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Deus, por esta sabedoria, Senhor, que vem de Ti, ó Deus, e não é dos homens, ó Pai. Por isso, esta tarde, Senhor, à medida que terminamos este culto, Senhor, à medida que terminamos esta comunhão com os irmãos e contigo também, ó Pai, nós queremos interceder esta noite, esta tarde, por todas aquelas pessoas, Senhor, que estão em dependência emocional, ó Pai. Nós não conhecemos as suas vidas, Senhor, não sabemos o sofrimento que têm vivido, sabemos apenas que procuram libertação, Senhor, e que continuamente se alimentam do mesmo poço, continuamente vão buscar água à mesma fonte e saciam-se por um bocado, mas logo assim vem uma sede novamente tremenda, ó Pai. Pessoas que não sabem, Senhor, como encontrar uma libertação absoluta e total, ó Deus. Nós esta tarde, Senhor, intercedemos por essas pessoas, homens e mulheres, que precisam de Ti, ó Deus, que precisam do encontro contigo, ó Deus. Portanto, nós, em nome de Jesus, nós queremos entregar estas pessoas nas Tuas mãos, nós queremos declarar libertação para estas pessoas, que elas possam ser arrancadas da mão do inimigo e ser ganhos para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que cada uma destas pessoas, onde a Tua igreja estiver, será alcançada por um filho Teu, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda a libertação da qual nós vamos ter conhecimento, Pai, por causa desta mensagem, desta oração. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Amém.